começou enquanto a diferença entre as taxas de juros prevalecer. Se essa diferença for alterada, então o nível de preço pode parar de crescer. E só se essa diferença for parada. Então, o processo continua, né? Forças de suficiente intensidade para deslocar de sua posição de equilíbrio, não se apresentará uma tendência de que volte para a mesma posição, olha só. Mas se as forças que a movem, neste caso, quer dizer, a diferença entre a taxa de juros real ou normal dos empresários e a taxa atual ou bancária, deixam de atuar, permanecerá em nova posição de equilíbrio também estável. Então, veja só, nenhuma força interna vai trazer de volta a economia para o que ela é antes. Mas se a taxa de juros, enquanto a taxa de juros estiver, a taxa de juros bancária estiver mais baixa do que a taxa de juros natural, o processo continua. Agora, se a taxa de juros bancária voltar para a se igualar com a taxa de juros natural, o processo cumulativo para, mas no novo nível. E esse novo nível, nova posição de equilíbrio, como diz o Wixon, será também instável, querendo dizer o seguinte, se houver nova alteração entre as taxas, o processo cumulativo volta a processar, digamos assim, né? Então, aqui é um gráfico que eu mostro aproximadamente a mesma coisa que o Wixon quer dizer, né? Nós temos aqui em rosinha é a taxa de juros no Brasil, por exemplo, a OV, Selic, e o azulzinho é o nível de preços, né? PCA. Então, observem que, qual é a relação? Aparentemente, você diria assim, professor, mas não estou vendo aquela relação que o Wixon falou, quer dizer, se a taxa de juros bancária está mais alta, os preços deveriam cair, né? Porque se a taxa de juros bancária está mais alta que a natural, a demanda cai e os preços caem. Se a taxa de juros bancária está abaixo da natural, a demanda sobe e os preços sobem. Mas aí como é que a gente deveria então ver uma relação inversa entre taxa de juros e preços, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque nós temos que considerar as duas taxas de juros, né? Nós temos que considerar não só a taxa de juros bancária, mas a relação entre a taxa de juros bancária com a taxa de juros natural. Então, a gente, quando olha a taxa de juros bancária, que é a taxa de juros Selic, por exemplo, ela está mais alta ou mais baixa ali no gráfico, mas a gente não sabe qual a relação dela com a taxa de juros natural. Isso que é importante. Então, quando a gente fala taxa de juros alta ou baixa, no caso do Wixon, o alta ou baixa é em referência à taxa de juros natural. Então, a taxa de juros bancária ou está alta ou está baixa em relação à taxa de juros natural. Então, aí cabe a pergunta de como é que os bancos, então, já que eles têm esse papel de determinar a taxa de juros bancária, como é que eles se comportam, né? Qual é o papel deles? Como é que eles determinam a taxa de juros bancária, né? Então, o que o Wixon vai nos dizer? Ele diz, os bancos se encontram sempre mais ou menos atados, quer dizer, eles estão mais ou menos amarrados à sua política de juros. Então, o que isso quer dizer, atados? Então, a política de juros deles tende a ser um tanto rígida, variar pouco, eles mexem pouco na taxa de juros deles. E, continua, embora essa política possa mover-se dentro de limites mais ou menos elásticas, graças a uma ação comum por parte dos bancos, então, os bancos em conjunto tendem a não alterar muito as suas taxas de juros. Eles não são agentes competitivos em juros uns com os outros. A tendência de competição bancária não é através de taxa de juros. Eles mais ou menos
cobram as mesmas taxas de juros, ou pagam as mesmas taxas de juros nos seus empréstimos e nos seus depósitos. Então, é isso que o Wixel está dizendo. Então é uma ação, a graça é uma ação comum por parte dos bancos. E isso vai se impondo cada dia com maior força. Ainda predomina na esfera bancária, talvez mais do que em qualquer outra, devido às quantidades que se põem em jogo, um procedimento baseado no costume e na tradição. Numa palavra, rotina. Então, os bancos fixam a sua taxa de juros numa forma convencional e, de uma certa maneira, rígida. Não alteram muito. Por que diz o Wixel? Em parte por causa das quantidades envolvidas. Mas por que eles fazem isso? O que exatamente isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte: como a taxa de juros dos bancos ela é uma taxa, é o que vai dar a lucratividade do banco, né, o quanto ele cobra de juros. Se eles ficarem alterando demais a taxa de juros, as suas taxas de juros, isso pode aumentar a competição entre eles, em termos de juros, né, em termos de preço, vamos chamar assim, juros é o preço dos bancos. Então, em termos de preços, haveria uma competição de preço entre os bancos e isso poderia estragar o mercado, como dizia o Marshall, né? O Marshall dizia que a competição de preços estragaria o mercado, quer dizer, eles poderiam entrar numa competição de preços, jogariam os preços, a taxa de juros tão baixa que a rentabilidade dele ia tender a zero. Então, alguns iam quebrar. Então, a competição em preços entre bancos não é algo, entre concorrentes grandes, né? Não é muito recomendável para os seus lucros. Além do que, variações de taxa de juros envolve variações na taxa de risco que os bancos assumem. Se eles baixam muito os preços, um monte de investidores muito arriscados podem tomar empréstimos, né? Pode querer tomar empréstimo a taxa de juros muito baixa e se é muito arriscado, eles podem quebrar sem pagar a taxa de juros. Então, como envolve, como ele diz, grandes quantidades e envolve, a taxa de juros envolve a taxa de rentabilidade dos bancos, eles preferem não concorrer baixando taxas, eles preferem adotar um comportamento tradicional ou costumeiro. Vocês devem ter visto alguma coisa parecida com isso quando discutiram oligopólios, né? E viram que os oligopólios eles preferem não concorrer via preço porque eles pensam que a elasticidade do preço da demanda do crédito deles, do produto deles, é maior do que quando eles aumentam o preço do que quando eles baixam o preço, né? Então, isso faz com que exista uma certa rigidez, né, da taxa de juros, né? Então, pode-se dizer que os bancos jamais alteram suas taxas de juros, a não ser que sejam forçados por circunstâncias exteriores. Então, veja que a conclusão já é bem mais forte, né? Pode ser que varie, mas ele chega no final e fala, não, olha, os bancos sequer mudam a taxa de juros. Muito raramente, a não ser que eles sejam forçados por questões competitivas do exterior ou regulação do Banco Central e coisas do gênero, né? Então, a atuação dos bancos em relação à taxa de juros é a tendência a fixar ou a não variar muito a taxa de juros bancária. Então, com isso, a gente vê que os bancos que definem uma taxa, e essa taxa é fixa. Então, se essa taxa é fixa e a taxa de juros natural, ela é natural e, portanto, ela pode variar de acordo com questões tecnológicas, do tempo, das preferências, né? Ou questões reais. Então,
Mesmo quando a taxa de juros está fixada, a bancária está fixada, a taxa de juros natural pode variar. E se a taxa de juros natural pode variar, ela pode se tornar diferente da taxa de juros bancária, para cima ou para baixo. E isso, né, você lembra, a diferença entre a taxa bancária e a taxa real, normal ou natural, é que faz os preços variarem. Então, os preços vão variar para cima ou para baixo, não porque os bancos fixaram uma taxa alta ou baixa em relação à taxa natural, mas porque a taxa natural variou enquanto a taxa bancária tende a ser fixa. Então, olha o que diz o Wix. A taxa de juros dos empréstimos não se adapta rapidamente à mudança das taxas de juros naturais. Porque, né, acabou de ver, os bancos tendem a fixar e não mudar muito. De forma que a influência dos bancos sobre os preços dos produtos é realmente uma consequência da sua passividade em não alterar a taxa bancária, e não de sua atividade no mercado de capitais. Em outras palavras, a diferença entre as taxas efetivas dos empréstimos e a taxa normal não surge menos frequentemente porque as taxas dos empréstimos mudam espontaneamente, enquanto a taxa normal ou real permanece invariável. E sim, pelo contrário, porque a taxa normal sobe ou baixa, enquanto a taxa dos empréstimos permanece invariável ou se altera muito lentamente. Então, aí está a explicação completa da teoria do Wixel, a teoria do processo cumulativo do Wixel. Então, é um processo em que está explicando o nível de preço, né, a inflação, a variação do nível de preço, por meio da diferença entre duas taxas de juros, a taxa de juros bancárias e a taxa de juros natural, normal ou real. Existe essa diferença porque o Wixel considera a existência de um sistema de crédito puro, em que os bancos podem criar a quantidade de crédito que desejarem, independentemente de depósitos e fundos previamente depositados neles. Então, só que enquanto a taxa de juros natural ela pode variar, a taxa de juros bancária ela tende a ser fixa. E uma vez que a taxa de juros natural varia e a taxa de juros bancária não acompanha, pelo menos não a mesma velocidade, o nível de preços toma um rumo, ou de crescimento ou de decrescimento, que só será interrompido esse processo cumulativo, como diz o Wixel, se as duas taxas voltarem a se encontrar novamente. Agora, observe, nenhum processo retorna para o equilíbrio anterior. Mesmo quando as duas taxas entrarem em desequilíbrio, o processo cumulativo desencadeou, elas voltam ao equilíbrio, né, a se igualar, as duas taxas de juros. O novo nível de preço vai estabilizar, mas é em cima desse novo nível de preço que as decisões são tomadas. Então, com isso, o Wixel ele tem elementos divergentes e convergentes com a teoria quantitativa da moeda, mas mais divergentes, né? Porque ele lança o olhar para a taxa de juros bancária. E se vocês perceberem, se não perceberam, eu vou falar, essa visão wixeliana, como se diz, né? Claro que se desenvolveu, mas a base do raciocínio é esse, é o que embasa o que hoje a gente chama de política de metas de inflação. A maior parte dos bancos centrais adota uma visão, alguma coisa similar com essa do Wixel, que é a taxa de juros em relação a alguma taxa de juros que é dita neutra ou taxa de juros natural, que provoca variações no nível de preço e não a quantidade ofertada de moeda. Então, é isso e até uma próxima.